houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é doando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é nascendo que se vive para a vida eterna. É nascendo que se vive para a vida eterna. Vamos cantar a música Parece Rosa. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. São as mãos do amor. Para preparar para a prece, né? Que já está começando. Agradecemos, Senhor, Senhor, Estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais, na estrada da vida, com dor
ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Alô, som. Boa tarde a todos. Eu sou Andréia, do Parque das Acácias. Em nome do Cemitério Parque das Acácias, eu quero agradecer a presença de todos que nos confiam trazer seus entes queridos a este Campo Santo. E aqui o presidente Zé Raimundo de Lima, da Federação Espírita, hoje palestrante, com o tema Somos Imortais. Quero agradecer a presença, como em todos os anos, vocês vêm dar essa palestra aqui. Então, eu quero agradecer a todos e dizer que o Parque das Acácias está sempre em constante expansão. Em 2022, vamos inaugurar o crematório e que todos os anos estamos aqui e tentando melhorar cada vez mais. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes da exposição que será, a exposição que será proferida pelo nosso irmão José Raimundo de Lima, é uma satisfação imensa estarmos aqui irmanados com os nossos pensamentos voltados para a prática do bem, do amor e da caridade. Nós, para aqueles que não me conhecem, faço parte também da Federação Espírita Paraibana, auxiliando o nosso querido presidente José Raimundo de Lima na condição de segundo secretário. O tema que o nosso irmão José Raimundo de Lima irá proferir nesta tarde é sobre a imortalidade da alma. E Jesus, em diversas ocasiões, mostrou para nós que o que morre é a matéria, o nosso corpo físico, o invólucro material grosseiro, transitório e passageiro, que é instrumento para o nosso espírito se manifestar. E essa matéria, todos nós sabemos que quando chega o dia da nossa partida para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, nós deixamos esse corpo físico, compreendendo que nós estamos de passagem aqui no mundo terreno e daqui nós só poderemos levar o que pertence às conquistas do espírito, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, as virtudes pertencem ao espírito. Então esta bagagem nós poderemos levar de volta quando reentrarmos na verdadeira vida, na vida espiritual. De lá viemos e para lá devemos retornar em melhores condições morais e intelectuais do que quando de lá nós partimos. E esse trabalho, o trabalho de burilamento das nossas almas, de lapidar as nossas almas, da conquista dos verdadeiros valores, das verdadeiras aquisições que Jesus nos transmitiu, das conquistas que os ladrões não furam nem roubam,
nem as traças, nem a ferrugem os consomem, são os valores do Espírito, os valores morais. Então o esforço nosso, enquanto estivermos aqui, ainda encarnados, nós devemos compreender que essa nossa caminhada é sempre nós atentarmos mais para aquilo que devemos dar mais atenção, embora tenhamos a responsabilidade de o corpo físico, que é instrumento para a evolução do espírito, nós não devemos usar os excessos de todos os gêneros, esses excessos prejudicar a matéria, que aí reentraremos no plano espiritual antes do tempo previsto do retorno. Todos nós temos a data para chegarmos e temos o retorno para a pátria espiritual quando chegar o nosso dia, mas não temos o direito de abreviar as nossas vidas, não temos o direito de prejudicar a matéria e, consequentemente, encurtar a nossa vida material, porque isso estaríamos prejudicando o desenvolvimento do princípio inteligente, que é o espírito, o ser pensante que habita em cada um de nós. Então, nesse contexto, nós possamos compreender que hoje se comemora o dia de finados, que para nós esse dia é dia de sobrevivência do espírito. Para nós não existe fim do espírito. O que é destrutível é a matéria. O princípio inteligente, o espírito, é indestrutível, não morre. O que morre é o corpo físico. Mas irmãos que professam outras crenças têm o direito às suas livres convicções de entenderem como bem possam entender. A gente respeita sempre as crenças, embora todas as crenças tenham um único objetivo, a imortalidade da alma. Mas a doutrina espírita mostra para nós o que efetivamente ocorre com essa imortalidade, ou seja, cremos na imortalidade e, além disso, ainda na comunicabilidade, que esses irmãos, eles podem se comunicar conosco, aquelas criaturas encarnadas que são dotadas da faculdade medianímica ou a faculdade extrasensorial, são capazes de perceberem a presença desses entes queridos que partiram para a outra vida, para a pátria espiritual, e que vêm se comunicar com aqueles que são dotados das faculdades medianímicas, como também vêm visitar os seus entes queridos, mesmo que esses não sejam dotados dessas faculdades. O que nós temos que compreender, Jesus transmitiu: não temeis os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, o que não pode matar o espírito, mostrando para nós que aquelas perseguições que naquela época sofriam os seus discípulos, que eram perseguidos pelos romanos, e muitos foram perseguidos e mortos de forma violenta, Jesus mostrava que eles não temessem, porque poderia perecer o corpo físico, mas eles iriam continuar vivos espiritualmente. Então, nós, nesta tarde, vamos agora, fiz apenas a introdução a pedido do nosso irmão José Raimundo, aqui um pequeno exórdio, e agora vamos passar a palavra para o expositor desta tarde, o presidente da Federação Espírita Paraibana, o nosso estimado irmão José Raimundo de Lima. Muita paz para todos e que possamos sempre ter em mente que nós estamos na terra para progredirmos, para crescermos espiritualmente, para avançarmos espiritualmente, e o corpo é esse instrumento material para que o nosso espírito possa se elevar cada vez mais. Tudo é transitório, tudo é passageiro. Nós não levamos as conquistas materiais, nem mesmo o nosso corpo nós levaremos. E a matéria, ela passa pelo processo de decomposição e assim mesmo ainda tem a sua utilidade, porque os elementos que constituem a matéria, como azoto, carbono, hidrogênio, oxigênio, se dispersam na natureza e passam a formar outros corpos vegetais e animais. Então, nada se perde, tudo se transforma. Então, que nós possamos ter essa convicção. Enquanto estivermos aqui na Terra,
busquemos a preponderância do espírito sobre a matéria e não da matéria sobre o espírito. Muita paz para todos. Vamos ainda ouvir uma música dos companheiros. Logo após eu farei a complementação da palestra. Caminhava alguém pelas terras da Galileia, e ao se aproximar da praia, observou que ali uma grande multidão se reunia, e um jovem pregador assim dizia: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos de boa vontade. Aquela tarde de domingo, na Galileia, a multidão te ouvia. Na Galileia, foi a primeira vez que eu te vi. Teu olhar nunca esqueci. Tuas palavras ainda ecoam no meu ser. Jamais senti tanto amor, homem da Galileia. Jamais senti tanta paz, homem da Galileia. Canto por onde vou e levo nesse canto uma canção que diz assim: a paz vem a nós, a paz vem a nós, a paz, a paz. Não há maior bem, não há maior bem, a paz, a paz. A paz vem a nós, a paz vem a nós, a paz, a paz. Não há maior bem, não há maior bem, a paz, a paz. Naquela tarde de domingo, Na Galileia, estava começando uma nova história em nossas vidas, não é? Haverá de encontrar-me de novo. Não se torture tanto assim. Tua lágrima não dá-me o repouso. teu lamento é dor para mim. Haverá de encontrar-me de novo. Não se torture tanto assim. Haverá de encontrar-me de novo. tanto Assim
sentimos a mesma saudade. A separação faz sofrer. Para o mundo estou invisível, por isso não pode me ver, mas estou sempre ao seu lado. Quero estar com você. Pensa em mim com amor e alegria. Envie paz e luz ao meu ser. Haverá de encontrar-me de novo. Não se torture tanto assim. Sua lágrima não dá-me o repouso. Seu lamento é dor para mim. Sentimos a mesma saudade. A separação faz sofrer. Para o mundo estou invisível, por isso não pode me ver. Mas estou sempre ao seu lado. Quero estar com você. Pensa em mim com amor e alegria. Envie paz e luz ao meu ser. Pensemos naqueles que nós amamos com muito amor, né? Enviando paz e luz para eles, porque eles estão vivos. É o tema da palestra hoje, né? Que Jesus abençoe a todos. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a reserva desse espaço para a Federação Espírita Paraibana, feito pela coordenação e direção do Parque das Acácias. E dizer da alegria, ao mesmo tempo, de ver que este empreendimento tem uma forma diferente de se apresentar. Nós chegamos nos cemitérios antigos, a própria imagem inicial, a própria forma de apresentar, já nos dá uma certa tristeza pela maneira como ali se encontram aqueles despojos das pessoas que já desencarnaram. A doutrina espírita, ela vê a morte de uma forma diferente. Haverá momentos em que aqueles que desencarnam, enquanto hoje se chora muito, as pessoas vão rir, vão ficar alegres, porque saberão que a desencarnação ou a morte é o momento da libertação do espírito que estava agregado ao corpo. Isto é um pensamento que só começou a ser apresentado à humanidade a partir da entrada em França, no século XIX, pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando ele apresentou, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Esta obra fenomenal que traz o resumo do conhecimento universal. E, como é Livro dos Espíritos, é uma das obras que, na verdade, vem conduzir a filosofia, conduzir a ciência, conduzir a religião a refletir. A reflexão, a filosofia, vai fazer com que, aos poucos, os homens comecem a valorizar os conhecimentos daqueles que viveram antes de nós. Aqui existem mensagens de entidades, de espíritos que viveram há séculos antes de nós. Espíritos evoluídos,
espíritos que tiveram, nós poderemos chamar de condutores da humanidade. Sócrates, Platão, Santo Agostinho. Um detalhe, nós não trazemos apenas mensagem de espíritas, porque até aquela época não tínhamos nenhum espírita. Trazemos mensagem de espíritos que têm conhecimento, que têm evolução, que são capazes de ajudar a humanidade. Por isso que o tema de hoje é o ser imortal. A nossa doutrina, ela encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Hoje eu separei aqui alguns pontos apenas para trabalhar com vocês, uma conversa simples, sobretudo a respeito dessas considerações da imortalidade da alma. Porque é muito triste nós sabermos que alguém vai morrer. A morte, por si só, é o fim de tudo. Janduí, no exórdio que fez pequeno, mas disse tudo. A morte, ela mata o corpo. Todos os componentes químicos que formam o corpo, eles se dissolvem, eles se transformam. Como dizia bem Lavoisier, tudo que existe na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é justamente essa transformação que vai fazendo a evolução do ser. Nós sabemos que na Terra, a partir de algum tempo apenas, talvez 10 anos no máximo, os cientistas começaram a admitir a existência de outros mundos habitados, e já confirmaram a existência de mais de milhares de mundos fora do sistema solar. O que significa dizer que nós somos muito pequeninos. O sistema solar, que já é grandioso, imagine o universo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu venho tratar aqui hoje do universo criado por Deus. Deus, criador e incriado. E aqui eu fiz algumas características dele. Deus eterno, Deus imaterial, Deus justo, Deus misericordioso. Esse Deus que abriu o espaço para que Jesus, escolhido por ele, viesse ser o governador da terra. Jesus foi escolhido entre os espíritos de mundos mais evoluídos, porque quando Jesus foi escolhido, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ele já vinha formado de mundos mais evoluídos. Ele já tinha todo o conhecimento científico, tecnológico, tudo que você possa imaginar de conhecimento em relação ao que existe na Terra, ele já tinha esse conhecimento. Portanto, nós estamos aqui hoje para tratar da imortalidade da alma, dessas características de Deus, porque nós somos imortais, daí a imortalidade da alma. Deus é eterno. O homem não é eterno, mas Deus sim. Deus existe de toda a eternidade. Deus existe de toda a eternidade e nós somos apenas imortais, criados por Ele. Daí, porque não somos eternos. Fomos criados simples e ignorantes para fazer uma caminhada em direção à evolução. E fomos colocados em mundos primitivos, em mundos muito mais atrasados do que a Terra, para darmos as primeiras caminhadas. E nessas encarnações que tivemos nesses mundos primitivos, encarnações de pouco tempo, porque enquanto na Terra, hoje, nós temos uma vida em média de 75, 80 anos, na época, nos mundos primitivos, as encarnações eram muito rápidas, em pouco tempo você desencarnava em função de não ter as condições
que nós temos hoje de saúde, de medicina, de saneamento, de educação. Então, as mortes ocorriam facilmente. Por isso que nós estamos hoje na Terra, e a doutrina espírita veio já uma promessa de Jesus, que enviaria um Consolador, a fim de que pudesse nos explicar as coisas que naquela época não havia condição de explicar. Imagine vocês, na época de Jesus, Nazaré dançando, e o Antipas, Herodes Antipas, pedir a cabeça de João Batista. Veja como os homens estavam ainda muito atrasados. Ao invés disso, veio Jesus e ensinou que nós deveríamos amar. Amar até o próprio inimigo. Isso foi dito há 2000 anos. E ainda hoje nós não somos capazes de compreender nem aqueles que convivem conosco. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, as nossas irmãs, muitas vezes criam dificuldades em nossos lares e nós não somos capazes de compreendê-los. Apenas compreender. Amar já é uma outra etapa. Na hora que você compreende o outro, naturalmente que tudo se esclarece, tudo fica mais fácil. Então, na condição de Deus, como eterno, como imutável, como imaterial, Deus é único. Não podemos pensar em qualquer uma outra possibilidade da existência de mais do que um Deus. Deus é único. É único para coordenar, para comandar o universo. O universo que também ele é muito grande, que nós não temos nem condições de compreender a imensidão do universo. A imortalidade da nossa alma, ela existe justamente para que haja a possibilidade de que nós possamos desencarnar e reencarnar tantas vezes quantas sejam necessárias, a fim de que haja o desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito. Por isso que quando nós nascemos, nesta encarnação, por exemplo, que eu me chamo José, você se chama Maria, etc., nós já tivemos uma outra existência. Nós tivemos a pré-existência e trazemos conosco toda a experiência das nossas outras vidas. Há um estudo feito recentemente, recentemente eu digo porque a vida cristã tem 2000 anos, há mais ou menos uns 30 anos, um estudo feito em que se estabelece a quantidade de reencarnações que o homem que vive na Terra hoje teria tido. Fala-se que a média, nós deveremos ter tido, em média, 400 encarnações. Eu conheço dos homens que estão aqui, de nome eu só conheço Paulo. Mas eu pergunto, não precisa me responder, Paulo. Imagine você, 400 encarnações. Eu vou perguntar, ontem, às 16 horas, não, 15h30, o que é que você estava fazendo? É provável que você não se lembre, imediatamente. Imagine o que é você pensar em 400 encarnações anteriores. Imagine o que é você pensar, o que é que lhe aconteceu, com quem você conviveu. Numa encarnação, por exemplo, há 2000 anos atrás, há 3000 anos, se você viveu no Egito, se você viveu na China, no Japão, ou em Roma, ou na Grécia, e você vem num processo de reencarnações para somente após a descoberta. Se você foi índio no Brasil, pode ter sido. O que é que você foi? Esta é a imortalidade da alma. Esta é a prova de que nós precisamos de estudar muito para aprender a grandeza de Deus, a grandeza do universo. E isso nós só poderemos fazer com a bondade e a ajuda dos bons espíritos. O mundo espírita é o mundo normal. Primeiro, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Esse mundo que nós estamos vivendo
e que nós damos tanto valor, nós damos tanto valor às coisas da terra, que tem pessoas que querem ter a própria gripe. Eu tenho uma gripe, eu tenho uma tosse, eu tenho... Então, nós nos apegamos tanto que queremos ter a força material de uma gripe, de uma dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça. Deus me livre de eu ter dor de cabeça. Porque a gente se apega demais às coisas da terra. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo passageiro. O mundo efetivo é o mundo dos espíritos, que espera por nós, lá sim, de onde nós viemos. E lá nós vamos nos reencontrar com os amigos espirituais que temos, com os parentes que já se foram, os parentes, inclusive, que formam a nossa família espiritual. Aqui na Terra, às vezes, nós nos encontramos com alguém, de logo temos a sintonia, a afinidade, e nunca tínhamos nos encontrado com aquela criatura. E às vezes, dentro de casa, na nossa família consanguínea, nós temos parentes que não temos essa afinidade. Por quê? Pela pré-existência, pela convivência anterior que tivemos com aquela criatura. E nessa pré-existência, nessa pré-convivência, nós trazemos no nosso perispírito a marca eletromagnética daquela situação. É tanto que quando você se encontra com aquelas pessoas, os seus polos transmitem determinadas substâncias que a outra pessoa capta. E nessa troca simultânea de energias, você se sente bem ou se sente mal, de acordo com a sintonia com que convive. Então, o mundo corporal é um mundo secundário. Poderia até deixar de existir. Observe uma coisa, já imaginou que aqui nós poderíamos deixar de existir se nós tivéssemos a evolução suficiente para não precisar da matéria, não precisar do sexo, não precisar da alimentação? Era preciso que nós tivéssemos um nível de educação espiritual apropriado a chegar a esse ponto. Por isso que os espíritos, eles não dormem. Interessante. Nós precisamos de dormir pelo menos 8 horas por dia. Os espíritos, sobretudo os mais esclarecidos, eles não dormem. Eles não tiram férias. Não existe feriado na espiritualidade. E aqui no Brasil, então, os espíritos ficam rindo de nós. Quantos feriados nós tínhamos? Sexta-feira eu fui procurar um profissional para fazer uma atividade. Ele disse, não, eu não trabalho mais, amanhã é sábado. Segunda-feira é imprensado, eu também não trabalho. Só vem aqui quarta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira eu vou estar aqui. Só trabalho a partir de quarta-feira. Profissional liberal. Então é um raciocínio ainda de pessoas que estão num processo de crescimento. Outra anotação que eu fiz. Os espíritos revestem temporariamente esse corpo material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. A morte, para o espírito, é a libertação. Nos países orientais, China, Japão e em outros países orientais, a morte, eles fazem uma comemoração, porque eles têm mais consciência da reencarnação. Eles têm mais consciência da vida após a morte. Nós ainda temos essa dificuldade de compreender isso. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de adiantamento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras coisas. Por quê? Nós somos superiores em relação às outras coisas, às outras espécies. O cientista inglês Charles Darwin, que esteve no Brasil no século XIX, analisando a evolução das espécies, verificou muita coisa. É pena que ele não tenha nascido
10 anos depois do seu nascimento, para ter o conhecimento do livro dos Espíritos, para que ele compreendesse que a evolução das espécies tem realmente o seu sentido, desde que do homem, desde que do animal, passe para o homem esta sequência de evolução. Mineral, vegetal, animal, homem. Homem, anjo. Nós somos, naturalmente, à disposição de crescimento, de evolução. Amanhã, todos nós seremos anjos, diz aquela música do Grupo Acorde. Porque nós iremos realmente... Agora, amanhã, todos nós seremos anjos. Amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos, vai depender de cada um. A cada um, segundo a sua obra. Numa escola, as crianças aprendem, os professores ensinam, as crianças aprendem de acordo com o grau de disposição que eles tiverem. Para o mundo espiritual é a mesma coisa. A evolução acontece de acordo com a boa vontade que tem o ser, o homem, nesta caminhada evolutiva. Há muitos que preferem morrer com o fumo, com a bebida. Quando nós trabalhávamos lá na penitenciária, fazendo palestras lá no Roger, e aí alguns estavam fumando, consequentemente, muitos cigarros por dia, bebiam também, mas fumavam lá, porque a bebida não entrava facilmente. Eu disse, meu amigo, você vai morrer mais cedo, você vai ter até uma doença perigosa, que é o câncer, com o cigarro. Aí ele disse, doutor, eu aqui já estou quase morto, estou preso, eu morro, mas morro feliz fumando meu cigarro. E tem gente que diz, eu bebo feliz, eu morro, mas morro feliz. Quer dizer, cria para o seu crescimento espiritual uma dificuldade maior. É uma espécie de suicídio lento. E assim eles vão sofrer mais ainda quando chegarem na espiritualidade. Porque não cuidaram o suficiente do seu corpo. O nosso corpo é um objeto que nós recebemos da espiritualidade, um instrumento para que nós consigamos realmente cuidar dele, e muito bem. Não é questão de vaidade, é questão de responsabilidade perante o Criador. Nós temos que morrer, teremos que morrer, sim, na hora que chegar a hora. Mas nós poderemos fazer por onde ele viva o máximo possível, contribuindo para a evolução nossa e para a evolução daqueles que estão ao nosso redor. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Alma ou espírito é a mesma coisa. A imortalidade da alma. Essa campanha que nós iniciamos já faz algum tempo, que visa sobretudo esclarecer a respeito da morte. As pessoas têm muito medo da morte, pensando que vão para o inferno. A maioria das pessoas que tem medo da morte é porque pensa que vão para o inferno. E a doutrina espírita veio justamente para retirar esse dilema da mente das criaturas, da não existência do inferno. Existe sim pontos espirituais, escalas espirituais, de acordo com a condição de cada um. Você vai para o mundo espiritual, você tem seu local, seu lugar reservado, de acordo com o que você fez aqui na Terra. Você aqui trabalha, você aqui é mãe, você aqui é pai, você aqui faz algo em favor do próximo. Então, você terá o benefício que você fez proporcional aqui. E aí, ao chegar no mundo espiritual, naturalmente você será recebido por aqueles que estão vinculados ao benefício que você fez. Falando de imortalidade da alma ainda, eu vou lembrar um fato que foi nos transmitido pelo nosso irmão Carlos Romero, que era primo de um dos grandes companheiros
de trabalho na área católica era o Monsenhor Valfredo Leal, que chegou até a ser governador do estado da Paraíba. E durante aquele período, onde a tradição pessoense, sobretudo, chamava os bons oradores para fazer a recomendação de corpos das pessoas que estavam doentes, ou que também falarem na hora em que o caixão ia para o cemitério, o Monsenhor Pedro Leal era convidado e fazia aquelas considerações, dizendo que a pessoa que havia desencarnado, citava o nome, pode ir em paz, que os parentes fiquem tranquilos, porque ele irá se encontrar com Jesus, pelo trabalho que realizou em benefício do próximo, em benefício da paz e tudo, e fazia essas considerações. E durante muitos anos, ele viveu 92 anos, fazendo esses discursos na residência das pessoas e nos hospitais, onde era chamado. Grandes pregações ele fazia. E ao seu lado ia o nosso irmão Pedro Anísio, que era padre também, chegou a ser padre, monsenhor e sobrinho do Monsenhor Valfredo Leal. Durante 50 anos, Pedro Anísio acompanhou praticamente em quase todas essas oportunidades. E aprendeu a fazer os mesmos discursos, aprendeu a fazer as mesmas pregações. E quando Monsenhor Valfredo Leal estava doente, 92 anos, àquela época difícil, né? Uma pessoa chegar àquela idade, aí Monsenhor Valfredo Leal, todos os parentes, Monsenhor Pedro Anísio chegou e fez aquela preleção: tio Valfredo, viaje em paz, o senhor vai morrer, mas a sua morte vai ser uma morte abençoada, Deus vai lhe receber lá no céu, pelo trabalho que o senhor fez aqui em benefício de todas as pessoas que ouviram a sua voz, que ouviram as suas pregações, o trabalho que o senhor realizou. Pode viajar em paz, o céu lhe esperará, o céu. E aí o Monsenhor Valfredo disse: vem cá, meu filho. Ele estava um pouco afastado, chamou o Monsenhor Pedro Anísio, o Monsenhor Pedro Anísio se aproximou dele: diga, meu tio, vá no meu lugar. Vá no meu lugar, para o céu, vá no meu lugar. Eu não quero ir, não. Então, nem para o céu a pessoa quer ir na hora da morte. Então, vamos aprender a respeitar, porque, na verdade, para o céu você não vai, para o inferno você não vai, mas você irá para um local proporcional ao trabalho que você realizou. Você irá para uma situação espiritual onde, se você tiver merecimento, você vai se reencontrar com seus parentes queridos. E serão eles que irão lhe receber. Seus pais que já se foram, seus avós e outros parentes queridos estarão lá dando as mãos a você na hora da morte, recebendo-lhes para que tudo seja mais aliviado quando você chega num lugar que você não conhece e que alguém vai ser seu cicerone, tudo fica mais fácil. Chega numa cidade grande, um bom motorista, uma pessoa que lhe atende, deixando no lugar onde você quer, fica tudo mais fácil. Imagine na hora da morte. Nós sabemos que quando você morre, você fica assim um pouco obnubilado. As suas condições não são as mesmas. Você não se lembra de tudo, você não sabe o que lhe aconteceu, você tem que passar por um processo de preparação para que a cortina seja tirada e você veja seu espírito agora liberto, vírgula, porque a libertação é lenta, proporcional ao seu adiantamento. Portanto, Jesus faz da terra uma escola que nos coloca num processo de crescimento. Todos nós estamos aqui aprendendo. Todos nós temos os deveres que nos são colocados. Os deveres escolares nossos são as nossas famílias, que com elas nós vamos aprender a crescer e vamos aprender a desenvolver habilidades que muitas vezes não temos. Que possamos
meus irmãos, nesse dia 2 de novembro, compreender que a vida é a oportunidade de crescimento espiritual e que a morte, da mesma forma, é o reencontro com aqueles pontos positivos que nós realizamos. E se não tivermos bons pontos, se não tivermos pontos suficientes para um crescimento espiritual, tenhamos paciência, porque Deus vai nos dar a oportunidade para voltarmos e realizar todas as tarefas que não foram realizadas com o objetivo do nosso crescimento espiritual. A bondade divina não nos deixa sozinhos. Ele sempre abre uma porta para as nossas vidas. A bondade divina sempre oportuniza aos seus filhos a chance da reencarnação. E com ela, você retoma toda a sua atividade, buscando crescer, buscando evoluir, buscando trabalhar em benefício daqueles a quem você não trabalhou na última encarnação. Ser justo com as injustiças que você praticou e fazer por onde, a partir de agora, não faça mais nada de errado, porque tudo o que você fizer de errado, você pagará nesta, ou como diz o popular, na outra vida. Que Jesus possa nos abençoar e nos atender sempre, e que as orientações nos sejam dadas para que a gente possa compreender o mundo espiritual da forma melhor possível. O mundo espiritual é esse momento que nós vamos crescer para, com a desencarnação, em reencontrarmos com os trabalhos que nós realizamos, a cada um segundo a sua obra. Que Deus nos abençoe, e ainda vou pedir aos nossos irmãos que cantem a música, a prece, né? Para nós concluirmos o trabalho da tarde de hoje, porque logo após vai ter a missa e o pessoal já está chegando por ali. Muito obrigado a todos. Muito bom. Eu estava precisando. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e
Salvador. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Dentro da programação, chegamos ao final da nossa palestra espírita. Muito obrigado a todos.